Apocalipse 2, versículos de 12 a 17. Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. Assim diz o texto. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez na tua presença, porque nós podemos continuamente, Senhor, levantar os nossos pensamentos e a nossa voz a ti na certeza, Senhor, de que tu nos ouves, tu nos atendes, tu nos instrui. Te suplicamos, Pai, que a tua palavra seja colocada de forma clara, de forma instrutiva, de forma a edificar, Senhor, a tua igreja, de forma que nós possamos te servir mais e melhor, Pai. Nós te suplicamos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Então, em continuidade ao estudo das cartas às igrejas do Apocalipse, nós temos uma visão panorâmica dessas cartas, é que como praticamente em toda a Bíblia, as cartas eram, sim, endereçadas às igrejas, às quais fazem referência naquela época, né? Mas também continua sendo fonte de ensinamento a nós, igreja de Cristo em outra época, mas com os mesmos problemas, desafios, e para quem as promessas continuam valendo. O que se percebe é que, ao longo do estudo, não só da Bíblia, mas da história como um todo, né, é que os problemas se repetem, né, se perpetuam na natureza do homem, que é sempre o mesmo, principalmente quando o homem está longe da presença de Deus. Então, o que a gente percebe é que problemas que as igrejas do passado tinham são os mesmos problemas de todas as outras épocas, inclusive as de hoje. As cartas, como nós sabemos, são escritas a 7 igrejas, cada uma com a sua realidade. E cada mensagem ela é apresentada da mesma forma básica. Então, tem um destinatário, né, começa ao anjo da igreja, tal, escreve. Existe uma identificação de Cristo, com alusão à sua majestade, demonstrada de diversas formas, em cada carta de uma forma. Estas coisas diz aquele que, então no texto que nós lemos, aquele que tem a espada de 2 gumes, né? Então, em cada carta ele se apresenta com alguma característica da personalidade dele. Uma afirmação de conhecimento. Conheço. Em todas as cartas ele diz, conheço.
Avaliação. Então, em todas as cartas existem ou repreensões, na verdade, existem repreensões e elogios. Em algumas, repreensão e elogio, em outras, só repreensão, em outras, só elogio. Promessa ao vencedor. Antes disso, desculpa, promessas ou ameaças, geralmente na forma verbal de futuro. Então, não existe alguma coisa nas cartas, à medida que a gente vai lendo, não existe alguma coisa conclusiva. Então, ele sempre diz, se não fizerem isso, né, como na carta que nós lemos, se vocês não corrigirem isso, eu virei e farei e falarei. Então, é alguma coisa, promessas ou ameaças, geralmente na forma verbal de futuro. Promessas ao vencedor, né? E exortação para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Né? E existem coisas que parecem ser bastante repetitivas, né? Quem tem ouvidos, ouça, uma coisa meio óbvia. Pode até ser, mas, infelizmente, tem hora que a gente, né, nós pais, dizem que a gente sempre está uma geração atrasado, né? A gente aprende a ser filho quando é pai e aprende a ser pai quando é avô, né? Então, a gente, agora sendo pai, percebe que muitas vezes você fala e não é ouvido, né? Então, por isso, esse chamado, ele que é pai, a quem tem ouvidos, ouça, né? Presta atenção, capta. Para todas as igrejas existem elogios, críticas, instruções e promessa. Para algumas não houve crítica. Esmirna e Filadélfia, e para Laodiceia não houve elogios. E como dizemos lá no curso Casados para Sempre, o que foi lá no curso, né, o que for dito lá no curso, é para cada um que está lá ouvir, né? E não pensar que é para o outro. Puxa vida, né? Se fulano tivesse aqui, que bom que ele ouvisse isso. Não é para ele. Quem está lá é você. Então, você que tinha que ouvir. Da mesma forma, quando nós falamos que, por vezes, nós vamos estudar as cartas às igrejas, né? Existe uma certa proteção do coletivo, né? Ou seja, não é para mim, é para as igrejas, é para a igreja, né? Então, vamos ver como é que está, vamos analisar como é que está a nossa igreja, como é que está a direção da nossa igreja. Irmãos, não é esse o sentido, tá? Vamos tirar a proteção do coletivo da frente e vamos assumir essas exortações como sendo para nós, porque a nossa igreja é feita de cada um de nós. Assim como a nossa família é feita de cada um dos componentes da nossa família. Então, não existe a família sem existir o individual de cada um de nós. Assim como não existe a igreja se não existir o individual de cada membro da igreja. Todos nós sabemos que um corpo todo pode ser deixado doente por um vírus. Nós estamos vivendo hoje aí em algumas cidades do nosso Vale do Paraíba uma epidemia de dengue. Um pernilongo é um ser pequenininho que pode levar a óbito. Então, a coisa começa muito pequena, entra de alguma forma por algum membro. Então, não vamos perder esse sentido de que isso é para a igreja, é para a coletividade, isso é para cada um de nós. Tá? A igreja somos nós. Se nós estamos ouvindo aquilo que está sendo dito, é porque realmente isso é para cada um de nós. Vamos analisar o que cabe a nós individualmente fazer, mudar, corrigir e nos apropriar das promessas também que existem na palavra de Deus. Afinal, como declaramos, né, no
num cântico, nós não cantamos hoje, mas existe um cântico que nós cantamos, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um como tu és em nós. Nossa igreja é feita de cada um de nós. Se a nossa igreja ou as nossas igrejas têm problemas, esses problemas estão em nós. Somos nós. Devemos buscar identificá-los, corrigi-los, para que nossas vidas, famílias e igrejas possam ir melhor. Então, um pouquinho rapidamente de história, até porque tem gente que não gosta muito de história, mas para a gente entender um pouco o contexto do que vai ser dito, a igreja de Pérgamo, Pérgamo era o nome da cidade, lógico, e essa palavra está relacionada a purgos, isto é, torre ou castelo, ou seja, fortificada. Tá? Existem alguns escritos que dizem que a significação é de casada, tá? Mas não é apoiado em dicionários. O que se sabe mesmo é essa conotação de torre ou castelo. É verdade, sim, que aquela igreja entrou em matrimônio com o mundo quando ficou sob o favor imperial, mas o significado de casada não é ilustrado no nome da cidade. Pérgamo era uma cidade da província romana da Ásia, nos dias neotestamentários, da parte ocidental do que agora é a Turquia asiática. Geograficamente, era uma cidade que ocupava uma posição próxima a um extremo marítimo do largo Vale do Rio Caico. Era uma cidade de bastante importância comercial e política, além da sua importância religiosa. Existia ali uma forma de culto que era de adoração a Satanás, ao diabo. Também era a sede de um antigo culto de mágicas babilônicas e tornou-se importantíssimo centro de propagação do culto ao imperador, que era apenas uma outra forma de religião falsa usada pelas forças satânicas. Essa questão era muito forte naquela cidade. A gente ouve falar dessa forma, isso soa muito mal, né? Muito desconfortável, mas não poucas vezes nós estamos rodeados disso e sem saber. Né? Nós sabemos de outras fontes que existem direções inteiras de empresas multinacionais que são devotas de Satanás. E é uma coisa assim que incomoda bastante, né? E está aí, está no nosso meio, nós convivemos com isso, às vezes sabendo, às vezes sem saber, mas é uma realidade que, como nós dissemos no início da nossa fala, não muda. Era assim bem lá atrás, veio assim, é assim hoje e vai continuar, infelizmente, sendo bastante dessa forma. O culto ao imperador dentro do Império Romano, e Pérgamo tornou-se um dos seus principais centros. A cidade de Pérgamo, ela foi... não tenho o nome certo aqui, mas nós vamos falar isso um pouco mais para frente. Uma das estratégias do inimigo, né? O imperador era simpatizante do cristianismo e começou a favorecer a cidade com alguns benefícios. E isso, né, a gente conhece muito bem isso hoje, acaba atraindo alguns simpatizantes e deixando devedores de alguns pseudo-favores. Né? Então, isso também aconteceu em Pérgamo. A alusão ao trono de Satanás, muito provavelmente, diz respeito a esse culto ao imperador. Todas as principais estradas da Ásia Ocidental convergiam para ali.
Em Pérgamo fabricava-se ungüentos, vasos e pergaminhos, que assumiu esse nome devido à cidade. Então, esse tipo de papel ele era feito de pele de animal e chegou a ser chamado de carta pergamena, por ser fabricado em Pérgamo. Então, não foi a cidade que derivou o seu nome desse tipo de papel. Deu-se exatamente o contrário. O papel é que ficou com o nome da cidade por ter uma fábrica, se fazer muito pergaminho naquela cidade. Pérgamo também tinha dos pontos fortes da cidade. Ela chegou a ter a maior biblioteca do mundo, com 200 mil pergaminhos escritos ali. Em 29 a.C., foi dedicado um templo a Augusto, que era um imperador, e isso oficializou o culto ao imperador em Pérgamo. Depois, um segundo templo a Trajano e ainda um terceiro a Severo. Dessa forma, a adoração religiosa pagã ali se centralizou e consolidou. A igreja cristã, que se recusava a participar desse culto, automaticamente foi taxada de traidora, tendo de sofrer as consequências dessa recusa. Então, é uma situação que a gente vê ainda muito nos dias de hoje, mas, infelizmente, talvez com uma diferença grande, né, de oposição. Hoje, tudo é mais sutil, né? Tanto a parte contrária quanto a atuação da igreja. Então, fazendo um estudo agora sim da carta de Pérgamo, dos versículos que nós lemos, então, conforme a gente disse, a carta começa fazendo referência àquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, voltando só um pouquinho, como a gente disse, vamos esquecer a questão da igreja, do coletivo. Tá? Vamos passar a ouvir isso para cada um de nós. Tá? A carta começa fazendo a referência àquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, Deus quem escreve e tem autoridade para repreender, prometer e cumprir. Segundo, conforme nós dissemos, todas as cartas têm o termo conheço, né? Conheço o lugar em que habitas. Quando você fala conheço, isso traz segurança e tranquilidade a quem recebe a carta, pois quem fala sabe sobre o que está falando. Porque nada melhor, é difícil você ouvir alguém falar alguma coisa sobre algum assunto que não sabe, né? Então, ele diz, eu conheço o lugar em que habitas, e que conservas o meu nome e não negaste a fé. Elogios, ainda nos tempos de Antipas, citado no versículo 13, que foi o mártir da igreja, e, segundo conta a história, Simeão Metafrastes, Antipas, o bispo de Pérgamo, foi colocado... Gente, é difícil imaginar isso, mas esse mártir, o jeito como ele foi morto, foi colocado dentro de um boi feito de bronze, e a seguir foi aquecido ao rubro, ou seja, até ficar vermelho. Seu corpo foi literalmente cozido na chama abrasadora. Então, hoje a gente vê, né, muitas atrocidades, né? Infelizmente, aqui no nosso país também, muitas. Mas, como nós já dissemos no começo, isso não é privilégio dos nossos tempos. A maldade do ser humano já é uma coisa conhecida há muito. Todavia, então até aqui viemos com os elogios, né? Conservas o meu nome e não negaste a fé. Eu fico imaginando o que é você frequentar uma igreja aonde um dos seus irmãos foi morto dessa forma, né? Então, a responsabilidade de você estar junto, de você levar
a fé com a mesma seriedade. Todavia, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é aquela que busca tirar proveito próprio ou financeiro de dons dados por Deus e que perverte para atender a intentos escusos. Balaão era um mercador de profecias e foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Então, se os irmãos lembram rapidamente essa história, o povo tinha saído do Egito e estava acampado à frente do rei Balaque, e ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo, porque ele era um profeta, então se colocava dessa forma. Então ele ia pagar para Balaão amaldiçoar o povo. Balaão consultou a Deus, Deus falou: você não vai, porque é o meu povo e eu não vou permitir. Então ele não foi a primeira vez, não foi a segunda, não, na segunda ele foi, e por todos os pontos Balaque fala assim: não, espera aí, vem cá, olha o povo desse lado aqui, ó, olha daqui para lá, olha como é que é, o povo amaldiçoa ele. Não vou. Agora, então vem cá, vamos olhar do outro lado, e levava para o outro lado. E Balaão não fez isso. Mas depois ele deixou uma instrução para o rei Balaque de como proceder para que o povo se corrompesse, né? Então, essa é a doutrina de Balaão. É uma doutrina onde se mercadeja o dom de Deus. E, infelizmente, de novo, nós temos visto muito disso, né? De outras formas, com outras roupagens, mas, infelizmente, a doutrina de Balaão continua existindo. E mais, hoje nós temos a facilidade da internet, nós temos muitos outros meios de comunicação, então muita informação circula muito rapidamente, de muitas formas. E se nós não tivermos uma firmeza de conhecimento, se nós não tivermos uma certeza daquilo que nós temos como doutrina, nós podemos estar nos deixando levar pela doutrina de Balaão. Tá? Então, nós precisamos, outro exemplo que eu costumo dar, um caixa de banco, ele é treinado para identificar, né, tem alguns recursos e alguns métodos para identificar uma nota verdadeira de uma falsa. Só que cada vez que a Casa da Moeda, o Banco Central, lança uma nova nota com alguns recursos para identificação daquilo que é verdadeiro, em pouco tempo a falsificação vem e consegue driblar aquilo. Então, qual é o melhor? Você nunca vai conseguir ensinar para quem quer que seja todas as formas como se falsifica uma nota. Você vai falar uma, não sei quantas possam ser, mas que tenham 50 formas. Você olha isso, você olha isso, você olha isso. Quando você acabar de ensinar 50, já vão ter 52, 53, porque já inventaram outras formas de burlar. Então, qual é a melhor forma de você identificar o que é falso? É tendo certeza do que é verdadeiro. Quando você tem certeza do que é verdadeiro, alguém te fala alguma coisa, alguém te coloca alguma coisa na mão, você pode até olhar e falar assim: gente, eu não consigo, eu não sei te dizer exatamente aonde que está, mas isso aqui não é verdadeiro. Quando a gente conhece a palavra de Deus com seriedade, com propriedade, e alguém fala alguma coisa que não é verdade, que não é de Deus, aquilo soa mal. Gente, isso eu vou buscar saber. Como Paulo diz, confronta com a palavra. Se você ouviu alguma coisa, confronta, busca, veja se é verdade. Tá? Então, a gente tem
tomar muito cuidado com as doutrinas de Balaão. Tu tens também os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo herético que sustentava pontos de vista semelhantes aos de Balaão e Jezabel, de prostituição, imoralidade sexual e idolatria. Na primeira carta às igrejas, que é a carta à igreja de Éfeso, é dito que a favor deles, a favor dos crentes da igreja de Éfeso, eles odeiam as obras dos nicolaítas. Então, esse era um elogio que Deus fez à igreja de Éfeso. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. E esse já foi uma crítica que foi feita à igreja de Pérgamo, que eles tinham entre eles alguns que pregavam a doutrina dos nicolaítas. Então, os nicolaítas estavam infiltrados pelas igrejas, em algumas sendo identificados e tendo a oposição da igreja, e em outras, como a de Pérgamo, tendo oportunidade de perverter o ensino. Então, mais uma vez, nós temos que tomar muito cuidado com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente lê. Né? Tem quem diga que um bom livro é insubstituível. Concordo, um bom livro, mas nós temos que ter critério para ler, saber quem escreveu, o que quer trazer, o que está falando ali. Às vezes a gente vê muitas pessoas querendo ditar regras, querendo ensinar, quando aquilo que elas estão colocando na vida delas é um verdadeiro fracasso. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Era papel da igreja manter-se limpa de culpas, erros, para que Deus não precisasse intervir. Então, nós temos a responsabilidade de manter o nosso meio, de manter a nossa casa, de manter a nossa mente limpos, é nossa. Para que Deus não tenha que intervir e falar, olha, presta atenção, olha o que você está olhando, olha onde você está colocando a sua atenção, gastando o seu tempo. Quem tem ouvidos, ouça. Essa instrução é sempre dada para advertir as pessoas a prestarem atenção, agirem, não ficarem apenas como ouvintes, mas colocarem em prática os ensinos e advertências. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. Essa figura, como muitas outras, o livro de Apocalipse todo é feito de muitas figuras, né? O maná escondido é uma figura que pode ser interpretada como sustento eterno, um alimento espiritual. O maná foi o alimento com o qual Deus sustentou de forma milagrosa o povo no deserto, caminho da terra prometida. Então, mantenha-se fiel à palavra, mantenha-se atento, mantenha-se puro. Tá? Existe promessa de alimento espiritual, de acompanhamento de Deus. Bem como a pedrinha branca. Pedrinha branca, se vocês buscarem alguma informação a respeito, vocês vão encontrar várias. Tá? Existem muitas formas de interpretação para essa figura, e uma delas era que a pedra branca era uma forma como o juiz dava a sentença quando inocentava um julgado. Então, quando ele julgava, se ele entendesse que o réu era inocente, ele jogava uma pedra branca. Se não, ele jogava uma pedra preta e o réu era condenado. Então, aquela era uma forma de demonstrar perdão, de demonstrar inocência. Então, da mesma forma, é usada essa figura, né? Mas em todas as outras também que os irmãos pesquisarem e encontrarem, sempre vai ser o sentido de perdão, de livramento. E outra coisa também que nós podemos entender, porque o texto diz que só quem receber a pedra é que vai saber o nome que está escrito ali. Nós podemos entender também que cada pessoa é única.
e o seu nome escrito numa pedra branca é a forma individual como cada um será identificado no novo céu e na nova terra. Então, concluindo, quais são as aplicações práticas para isso? O que isso tudo tem a ver com a nossa realidade, com as nossas vidas e a nossa igreja? Primeiro, irmãos, prestar atenção nas estratégias de Satanás. Tá? Ele atua de diversas formas contra o reino de Deus, e uma das mais primitivas, justamente, é a perseguição, né? Aquela em que impunha morte aos cristãos que se diziam seguidores de Cristo, e que não foi diferente com Antipas. Mas essa forma, por vezes, não é a mais eficaz. Óbvio que é muito eficaz. Quando você, como eu falei, o tipo de morte de Antipas é alguma coisa que ninguém vai querer para si, nem para nenhum dos nossos queridos. Mas só que, por vezes, quando você proíbe alguma coisa, a resistência aumenta. Tá? Então, qual é uma outra forma de você combater aquilo que você quer acabar, se não aumentando a resistência? Justamente é contaminar. Contamina, põe alguns ali no meio, perverte, que era o que estava acontecendo ali na igreja em Pérgamo. Então, nós percebemos que lá naquela igreja, naquele momento, estavam acontecendo dois tipos de ação satânica. Primeiro, a perseguição, e segundo, a contaminação. E a nossa realidade, se na nossa realidade hoje, aqui para nós, é de não termos perseguição direta ainda, voltando um pouco atrás, não sei quem se lembra do grupo Altares, né? Quando Jonatas trouxe uma palavra, e uma palavra que inquietou, né? Quem ouviu, quem estava aqui naquela noite, as leis que estão sendo votadas, que estão tramitando, são coisas para a gente pensar. Porque se hoje nós não temos perseguição, pode ser que seja talvez uma questão de tempo, ou uma questão de negociação. Vocês não querem ser perseguidos, então vocês deixem isso. Vocês não condenem isso, vocês não apontem isso, vocês não se manifestem. É uma situação inquietante. Então, se a nossa realidade hoje ainda não é de perseguição, essa realidade existe em outros lugares. Como nós sabemos, as igrejas perseguidas, que são famosas, e outras que não tão famosas, mas são também. Nós sabemos que existem missionários que passam apertado mesmo, porque chegam em cidades que têm dono. A igreja aqui é fulana de tal, e aqui não vai entrar outra. E é complicado. Na América do Sul, isso acontece bastante. A gente sabe de situações em que as igrejas têm que negociar com cartéis de drogas para poder trabalhar ou não. É muito difícil. E essa pode não ser uma realidade nossa hoje. Mas, sem medo de errar, nós temos muitos outros ataques na área da contaminação. Muita permissividade em nosso meio, por vezes em alguns assuntos, que corrompem doutrina, corrompem a santidade, corrompem o trabalho da igreja, o testemunho e a fé. Então, se nós temos que estar muito atentos, porque se não é de um jeito, ele está atacando de outro. Ah, não, está tudo tranquilo. Nós não temos perseguição, está ótimo. Exatamente. Vai pensando assim, a melhor forma de se perder uma guerra é você desacreditar o seu adversário. Não, ele não existe. Ele é fraco. Ele não está fazendo nada. Será que não? A hora que você se der conta, era isso mesmo que eu queria que você acreditasse. Agora eu já montei toda a minha estratégia, você está preso, ou está sozinho, ou vai passar por situações bastante complicadas. O
que nós temos colocado nos nossos corações e quais têm sido as nossas práticas? Não temos nenhuma semelhança com Pérgamo, individualmente falando. Esqueçamos o coletivo. Não vamos comparar a nossa igreja. Vamos pensar na micro-igreja, cada um de nós. Nos 60 anos de vida da nossa igreja, muita coisa aconteceu e certamente nos próximos anos muitas vão acontecer. De boas coisas, com certeza. A firmeza doutrinária, o elogio recebido por Pérgamo, eu acredito que talvez coubessem a nós, em alguns momentos. Ainda que nós não tivéssemos nenhuma baixa como Antipas. Porque se tivéssemos, talvez muitos também já tivessem deixado a fé. Porque, olha, eu não tenho vocação para Marte. Né? Tem quem diga que mais vale um covarde vivo que um herói morto. Em se tratando de cristianismo, não. Em nosso meio, tem alguma falsa doutrina? Eu não vejo isso nos ensinos da nossa igreja, mas e nos nossos corações? Individualmente. Dúvidas, descaso com a prática dos ensinos. Gente, vir para cá, ouvir, é muito fácil. E praticar. Porque enquanto você é ignorante no assunto, enquanto você não sabe, você vai ser julgado pela sua ignorância. Agora, a partir do momento que você vem, ouve e não pratica, você vai ser condenado. Aí você passa a ser responsável. Ó, até ali você não sabia, mas agora você sabe. E não vai tomar nenhum partido, não vai tomar nenhuma atitude. Então, tem hora que, eu não vou dizer para ninguém fique em casa, mas tem hora que é muito sério o sair e ouvir a mensagem que Deus tem para nós. Em nosso meio, nós não vemos falta zelo com a nossa santidade? Lembre-se, as estratégias são muitas e variadas. Se não no meio da igreja hoje, no meio do povo hoje. O povo é a igreja. Se contaminarmos o povo, a igreja é uma consequência. Eu não preciso vir de frente. Eu não vou pôr alguém no púlpito que fale uma heresia. Isso vai chamar atenção. Vamos comer pelas beiradas. Está tão fácil acessar a internet, ter acesso a um monte de coisa, é só pintar com uma corzinha um pouco mais, é o degradê, né? Você tem uma cor bem definida aqui, aí ela vai ficando um pouquinho mais, você não vai percebendo, se você for olhando com o tempo, a hora que você compara aquele tom com esse, nossa, é diferente, isso. Se você pegar 2 momentos, esse você percebe. Mas se você for devagarzinho, eu consigo tirar muita gente, consigo pôr muita coisa ali dentro, consigo confundir bastante, eu consigo contaminar. Nós somos o povo, nós somos a igreja, são as nossas almas que o inimigo quer. Nós devemos vigiar individualmente, por nós mesmos e pelas nossas famílias. Vivamos buscando sempre aprender de boa fonte, confrontando com a palavra e cuidando da nossa santidade. Contra essas práticas, o inimigo não prevalecerá e as promessas feitas por Deus são nossas e não falham. Então, que Deus nos abençoe, que aquilo que eu não consegui transmitir, o Espírito Santo continue falando no coração de cada um, mas que nós possamos buscar da palavra de Deus, confrontar aquilo que nós temos visto, ouvido, praticar e fazermos a diferença. Tá? Aquilo que a igreja de Pérgamo teve como elogio, que nós possamos desfrutar também. E aquilo que ela teve como repreensão, nós saibamos evitar e fazer melhor.
com a misericórdia de Deus. Amém.